O significado bíblico da palavra Ra já foi abundantemente esclarecido. Mas há outro ponto também. Se Ra significa simplesmente calamidades externas, então a palavra paz, que Deus também cria, só pode significar paz militar. As frases são paralelas, mas esta interpretação reduz o versículo ou esta parte do versículo à trivialidade. Até mesmo o versículo 1 dificilmente pode ser restrito a assuntos puramente políticos. O versículo 3 fala de tesouro das trevas, riquezas ocultas e conhecimento de Deus. Jacó, meu servo, e Israel, meus eleitos, não são frases que se restringem à política e à economia. O versículo 6 fala da extensão do conhecimento de Deus em todo o mundo. Então vem, eu faço a paz e crio o mal. Meramente paz militar? Não é paz com Deus? O versículo seguinte fala da justiça caindo do céu, não como orvalho, mas como chuva torrencial. Produza a salvação e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ó arminiano que distorces as profecias e interpretas mal os que te são enviados. Quantas vezes eu contei a teus filhos a pura verdade, e tu não os deixastes entender. Ainda há mais neste capítulo de Isaías. Mais uma vez, encontramos o oleiro e o barro. Isso indica que Deus não é responsável pelo homem. Ai do homem que reclama que Deus fez dele ou de qualquer outra pessoa um vaso de desonra. O barro não tem direitos contra o oleiro, nem tem livre-arbítrio para decidir que tipo de taça ou jarro deve ser. O lado sombrio e desagradável da doutrina, precisamente porque é desagradável e ofensivo ao orgulho humano. Mas os dois lados são lados da mesma moeda. Deus é soberano em misericórdia também. Depois de enfatizar o poder criativo de Deus em Isaías capítulo 45, versículo 12, Isaías continua: Eu o despertei, se referindo a Ciro, em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Isso se aplica a tudo o que Ciro fez. É claro que Isaías, que fez a previsão, e os judeus devotos que a cumpriram, estavam principalmente interessados no tratamento dado por Ciro a eles. Mas Deus dirigiu Ciro e todos os detalhes de seu império e em todos os detalhes de sua vida privada. O que a Bíblia afirma tão claramente, o Dr. Cleaners nega. Na página 122, ele escreve: Não se pode mostrar que os profetas acreditavam em um plano fixo que se estendia desde o início até o fim da história mundial. As previsões proféticas não significam que todos os eventos da história se movem em direção a um objetivo divino. Eles são antes uma afirmação de que dentro da história Deus está trabalhando com seus propósitos. Agora, Isaías capítulo 45, versículo 13, não menciona todas as nações dos juízes ou dos últimos reis de Judá e Israel. No entanto, de forma clara e explícita, menciona todos os caminhos de Ciro. Mas então, o Dr. Cleaners, em sua predestinação no Antigo Testamento, não apenas pula sobre juízes e reis, ele também não tem nenhuma seção sobre Isaías. É certo que há 2 ou talvez 3 versículos citados, e há 4 ou 5 versículos referidos por números, mas a grande quantidade de material decisivo, como é dado aqui, o Dr. Cleaners omite. O calvinista não quer deixar de ver toda a gama de revelação bíblica sobre o assunto. O próximo capítulo é igualmente vigoroso. Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11 diz: Anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam.
que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Desde o princípio, Deus se propôs a usar Ciro, e ele o fez. Deus determinou que Daniel fizesse isto e aquilo, e Deus fez acontecer. Deus predisse que um dos discípulos de Cristo deveria traí-lo, e Deus executou seu decreto eterno em Judas. Deus se propôs a regenerar Pedro, João e Paulo. Também agradou a Deus que Ranque, Aaron fizessem mais do que Bab e Ruth, e o arremessador não poderia ter feito melhor, nem o batedor pior. O que Deus propõe, ele faz. Que ninguém erga as sobrancelhas com a menção de Ranque a Aaron. Sem este capítulo abrangente, o Novo Testamento ficaria claro que Deus determinou o número de cabelos da cabeça de Ranque a Aaron.